Vídeo sobre as atividades de monitoria voluntária em voz no ano de 2023, por Elisa Ligabo e orientação da professora doutora Flávia Viegas. O projeto tem como título Descobrindo os segredos da voz e seus distúrbios através de bases anatômicas e fisiológicas. Primeiramente, gostaria de falar sobre minha motivação pessoal. A área da voz me trouxe para a fonoaudiologia, pois sempre estive envolvida com a música cantada e almejava aprender mais sobre toda a dinâmica envolvida na produção vocal, assim como auxiliar aqueles que a utilizavam como meio de trabalho. Com a experiência na prática docente, que obtive através da minha primeira graduação em letras, resolvi me candidatar à monitoria nessa área que tanto me interessa. A voz pode ser entendida como um fenômeno complexo e que depende diretamente da vibração das pregas vocais que ocorre no momento da expiração. A voz é um dos principais modos de comunicação e expressão, e seu funcionamento apropriado possibilita comunicação mais efetiva. O mau uso da voz pode acarretar problemas de ordens diversas, afetando a saúde física, emocional e até mesmo o convívio social. As alterações nas características vocais naturais são chamadas de disfonias. Para a prática clínica, é essencial conhecer bem as bases anatômicas e fisiológicas da voz, bem como as características de seu desenvolvimento e as consequências do abuso vocal, pois esses conhecimentos nortearão a tomada de decisões do profissional fonoaudiólogo em seu planejamento terapêutico. As atividades de monitoria tiveram como principais motivações e objetivos: auxiliar os discentes na organização dos estudos e fixação de conteúdos estudados em aula, dar suporte à professora em questões pedagógicas, ampliar o conhecimento discente quanto aos temas relacionados à voz por meio de materiais diversos, como apostilas e vídeos, expandir as habilidades de monitoria através da criação e apresentação de trabalho autoral no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia no ano de 2023. As principais metodologias utilizadas foram elaboração de estudos dirigidos, EBs, solicitados pela professora, auxílio na confecção da apostila sobre higiene vocal, auxílio à professora na correção das avaliações das disciplinas de fundamentos da voz e avaliação e tratamento das patologias da voz. Auxílio via WhatsApp aos alunos com dúvidas referentes aos conteúdos dessas mesmas disciplinas e dúvidas de outras naturezas que demandavam o contato com a professora. Participei como autora na construção do trabalho de apresentação das ações de monitoria para a apresentação no Congresso de Fonoaudiologia 2023. São ainda de minha autoria a criação de um vídeo sobre alongamento e relaxamento da musculatura cervical e a criação de mais 2 vídeos que estão em andamento, com os seguintes temas: diferenças entre modo e tipo respiratório e classificação das disponias. Como resultados parciais, tivemos o auxílio nas dúvidas dos alunos quanto aos conteúdos estudados, com melhores índices de aproveitamento, a redução da sobrecarga da professora em questões pedagógicas por meio da colaboração pedagógica mediada, e a aprovação e apresentação do trabalho da monitoria no Congresso de Fonoaudiologia 2023. Diante disso, cheguei à conclusão de que todas essas ações possibilitaram ampliar minhas habilidades comunicativas, relacionais e didáticas, e também de expandir e consolidar meus conhecimentos à medida em que precisava estudar para explicar e auxiliar os alunos. Esse processo favorece todos os envolvidos, professores, alunos e a própria instituição. Eu entendo que as atividades de monitoria facilitam o percurso estudantil e contribuem para o amadurecimento acadêmico, tanto do monitor quanto dos demais discentes. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada. Olá a todos, eu sou Rafaela Frutuoso, sou monitora voluntária da disciplina de prótese parcial removível e sou orientada pelo professor Marcelo Gomes. Vou começar falando um pouquinho do nosso projeto de monitoria,
que consiste no uso de ferramentas de ensino na confecção de próteses parciais removíveis. A minha atuação ficou bem direcionada ao método de PBL, que se traduz livremente para aprendizado baseado em problemas, e se trata de uma estratégia pedagógica e didática em que o foco se mantém no aluno. É um método que possui ampla comprovação científica e que já está sendo adotado por diversas universidades no mundo inteiro e que com ele nós conseguimos incentivar a participação ativa dos alunos, o que auxilia na incorporação e na troca de conhecimento entre eles e entre os alunos e os professores, e também conseguimos expor os alunos, a uma situação motivadora, que nós chamamos de situação problema, que os leva a definir objetivos e estratégias para alcançar o melhor resultado possível para aquele problema apresentado. O nosso objetivo quanto à utilização do método consiste em estimular a troca de conhecimento entre os alunos e os professores, manter o foco do aprendizado no aluno e nas suas experiências prévias adquiridas ao longo da vida e no curso, estimular o raciocínio lógico e clínico, que são fundamentais não só para a resolução do problema, mas também para a atuação na vida clínica, estimulando também a buscar conhecimentos necessários para a resolução do problema e, por fim, prepará-los para a atuação em casos reais de reabilitação protética, seja na clínica da universidade ou na vida clínica pós-formação. Quanto à metodologia do PBL, ela se divide em 5 pontos, em que o primeiro é o elenco do conhecimento necessário, e é aqui que o corpo docente se reúne para determinar quais são os conhecimentos necessários para que seja aplicado o método e que seja possível encontrar uma solução para os casos clínicos apresentados. O segundo ponto é a determinação do tema, e nós definimos que sempre será casos clínicos com alguma proximidade à realidade. O terceiro ponto consiste na separação da turma em grupos de igual tamanho. No caso dessa turma específica, será dividido em 7 grupos de 6 pessoas. A determinação do problema é o quarto passo e é aqui que é elaborado o caso clínico pelo corpo docente e pelas monitoras, com alguma semelhança a casos reais. Por fim, a avaliação, que será feita imediatamente após o exercício em grupo, através de perguntas e a discussão sobre o caso. Quanto aos resultados parciais, até o momento dessa apresentação, o método ele não foi aplicado exatamente como planejado. O seu início está previsto para o final de novembro e a sua conclusão para as primeiras semanas de dezembro. No entanto, a aplicação de um método semelhante no primeiro período resultou em um ótimo desempenho teórico e prático da turma anterior. Bom, quanto à minha experiência enquanto monitora, no primeiro período de 2023, eu estive presente durante as aulas teóricas e práticas da disciplina, atuei ativamente durante as aulas laboratoriais e tive um contato muito próximo com os professores e com os alunos, o que foi extremamente enriquecedor e que foi decisivo para mim, porque me fez decidir pela docência, pela carreira acadêmica. Ainda em 2023.1 tivemos vários encontros de estudos em que eu, o professor Marcelo e a Micaela estudávamos profundamente o conteúdo teórico e debatíamos sobre as lacunas ainda existentes no estudo da PPR, e também tivemos um treinamento prático quanto às etapas laboratoriais na produção da PPR. Já em 2023.2, eu continuo atuando agora mais na parte teórica da disciplina e também atuo como monitora na disciplina de Inter 1, em que eu auxilio os alunos com conteúdo teórico, o planejamento de casos de PPR e nas etapas laboratoriais. Nesse período, nós também tivemos acesso ao laboratório de fluxo digital e produzimos alguns modelos 3D que serão utilizados para o estudo da disciplina e para as monitorias, e isso foi muito enriquecedor de verdade. Aqui estão algumas fotos dos modelos 3D que nós produzimos e uma foto minha dando uma monitoria na última semana para a disciplina de Inter 1. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção. Olá, eu sou Eduardo Costa Longa Alves, sou monitor voluntário da disciplina de Genética 1, orientado pelo professor Vitor Correia Seixas, e vou apresentar o meu projeto de monitoria, que é o jogo Genética Forense, um mistério na residência Alpert. Bom, esse jogo é uma simulação de uma investigação forense de um caso criminal, na qual serão fornecidas pistas aos alunos e resultados de técnicas que são empregadas na área de genética forense para que seja possível solucionar o caso. E nesse jogo serão trabalhados conceitos como a relação entre genótipo e fenótipo, interação gênica, arranjo cromossômico, polimorfismo e tipagem sanguínea. A motivação para a realização dessa prática
criar uma atividade que fosse dinâmica e interessante para os alunos, mexendo com a área que é de interesse comum, como as ciências forenses, e criar algo que exigisse raciocínio e que fosse desafiador para os alunos, além de poder auxiliar na interpretação de dados e de resultados que são empregados na área de biologia molecular e genética. Os objetivos desse jogo é fazer com que os alunos possam aplicar o conhecimento teórico obtido ao longo do curso em um caso prático, além de estimular a análise e a interpretação de dados e resultados das técnicas que vão ser mostradas e compreender aplicações da genética. A metodologia consiste em um primeiro momento de apresentação expositiva, na qual será apresentada a introdução do caso, os objetivos do jogo e uma explicação sobre os princípios e as aplicações das técnicas. E, posteriormente, será dedicado um tempo para a resolução do caso, onde serão formados grupos de alunos para que possam solucionar o caso. E, após feito isso, será um momento para discussão de resultados, onde cada grupo pode falar quem foi o acusado e como chegou no resultado. Então, esse é o jogo. A primeira folha contém a introdução, que eu falo o enredo do caso, um quadro com os suspeitos, que mostra a tipagem sanguínea de cada um e a cor dos olhos, que são informações que vão ser importantes para a solução do caso, visto as técnicas que vão ser empregadas. Para solucionar, primeiramente os alunos vão ter que fazer, para a primeira etapa, um exame de cariótipo, no qual tem os cromossomos recortados e vão ter que formar os rearranjos. Com isso, eles vão determinar que o suspeito é um homem a partir da análise do cromossomo XY. A segunda etapa é uma tipagem sanguínea, que tem a coleta das amostras que estão presentes na cena do crime e vão ter que comparar o resultado da tipagem sanguínea com os tipos sanguíneos que estão presentes no quadro de suspeitos. Em seguida, vai ser fornecida uma explicação sobre a PCR, Polymerase Chain Reaction, e vai ser uma simulação de uma PCR com genes que determinam a cor do olho. Então, nessa etapa, eles vão ter que ser capazes de interpretar os dados da técnica e relacionar o genótipo com o fenótipo que vai ser possível de ser avaliado na imagem também do quadro de suspeitos. Em seguida, vai ter uma análise de microsatélites, na qual tem sequências que vão ter que ser comparadas às sequências de microsatélites presentes na amostra da cena do crime com a dos suspeitos. E assim, combinando todas essas técnicas, vai ser possível traçar um culpado. Essas são as referências. E muito obrigado pela atenção. Olá a todos da 25ª semana de monitoria. Meu nome é Larissa Gonçalves, eu sou aluna do curso de Medicina da UF e sou responsável pela apresentação do trabalho intitulado Atividade de Monitoria aplicada à disciplina de Epidemiologia 4, referente ao projeto Iniciação à Docência e Vigilância Epidemiológica em Medicina, de orientação da professora Sandra Fonseca. A disciplina de AP4 apresenta aos alunos do 8º período da Faculdade de Medicina os conceitos básicos e fundamentais acerca da vigilância epidemiológica. São abordados, então, temas como a epidemiologia de doenças de maior transmissibilidade dentro do contexto nacional e no mundo, o controle de doenças de notificação compulsória, além da apresentação de conceitos iniciais sobre doenças de grande relevância na prática clínica de todo médico generalista, como é o caso das arboviroses, meningites, síndrome febris hemorrágicas, icteria hemorrágicas, além das doenças de transmissão vertical.
As atividades propostas para esse projeto de monitoria podem ser subdivididas didaticamente em 4 eixos principais, sendo eles a resolução presencial de casos clínicos e exercícios de fixação durante a aula, a realização de plantão de dúvidas em horário extraclasse, a disponibilização de flashcards sobre os principais temas da disciplina, além da realização de monitoria de revisão para avaliação da integrada. Nesse vídeo, abordaremos apenas a primeira proposta realizada, que teve como objetivo aplicar os conceitos teóricos apresentados na disciplina em situações ilustrativas da prática clínica, revisar os pontos-chave abordados em cada encontro da disciplina, além de consolidar o conteúdo apresentado nas aulas a partir do esclarecimento das dúvidas disparadas após as questões elaboradas pelos monitores nessas atividades. A priori foi realizado, então, o planejamento e organização dessa atividade, a partir do pensamento de quais aulas seria pertinente a realização dessa atividade planejada pelos monitores. No período passado, por exemplo, foram realizadas atividades nas aulas de vigilância na emergência, de vírus respiratórios, de doenças de transmissão vertical, na vigilância das arboviroses, além da vigilância de tuberculose e das grandes síndromes, além do preenchimento das declarações de óbito. Aqui a gente pode ver, por exemplo, a atividade elaborada para a aula de vigilância na tuberculose. Os casos clínicos foram elaborados ainda de modo que os alunos pudessem não apenas aplicar os conceitos apresentados naquela ocasião, naquela aula, como também retomar e revisar alguns pontos-chave das aulas passadas. Como a gente pode ver aqui na aula de vigilância das doenças de transmissão vertical, foram retomados conceitos iniciais sobre vacinação, sobre o cartão de vacinação, e na aula de vigilância de vírus respiratórios foi retomado, então, o preenchimento e como fazer o preenchimento da declaração de óbito. Quanto à realização em si dos casos clínicos e dos exercícios de fixação em aula, inicialmente era feita uma apresentação expositiva sobre o caso a ser trabalhado naquela aula, naquela ocasião, e após esse momento eram distribuídas as folhas impressas com as questões disparadoras a serem solucionadas pelos alunos. Enquanto os discentes realizavam a atividade, as monitoras resolviam algumas dúvidas pontuais segundo a demanda da própria turma. Após esse momento, a gente abria o debate e a discussão do caso clínico com toda a turma para que, em conjunto, fosse construído, então, um gabarito oficial da atividade. Após esse momento, os exercícios eram recolhidos pelas monitoras para correção e, após, eles eram devolvidos aos alunos para que houvesse a resolução de dúvidas remanescentes ou no próximo encontro ou antes da integrada nos plantões de dúvida. Aqui a gente vê um exemplo da correção realizada, sendo sinalizado, obviamente, se o aluno acertou ou errou a questão, mas também sendo sinalizada o conceito central que a gente esperava que o aluno abordasse em cada questão, em cada resposta. Essas foram as referências utilizadas para a apresentação e gostaria de agradecer a todos pela atenção, como também as outras monitoras, Gisele e Amanda, pela parceria e a professora Sandra Fonseca pela orientação. Boa semana de monitoria a todos. Obrigada. Boa tarde. Cristina Bezerra Lomba, e hoje eu gostaria de lhes apresentar meu projeto de monitoria, descomplicando a prescrição de antihipertensivos com a ficha de prescrição racional, diretrizes e casos clínicos. Sou monitor do módulo de farmacologia clínica, mais objetivamente do 8º período do curso de medicina, sob direção do Departamento de Farmacologia e Fisiologia e orientação do professor Luiz Antônio Ranzeiro de Bragança. Bom, por que os antihipertensivos? Sabemos que o uso de antihipertensivos, embora rotineiro na atuação do médico, pode ser objeto de dúvida e dificuldade para alunos ao longo da graduação e no momento do internato. Temos inúmeras classes de antihipertensivos, com inúmeros mecanismos de ação e inúmeros efeitos colaterais. Logo, um momento de troca entre aluno, de aluno para aluno, além da sala de aula, por meio das monitorias, torna-se muito importante dentro da fixação deste conteúdo. Além disso, no 8º período da medicina, ao fim do ciclo clínico, torna-se importante para o aluno ser capaz de enxergar o paciente como um todo, atento às suas comorbidades, compreendendo os riscos e indicação para a prescrição dos medicamentos. E o estudo de simulações clínicas permite aos alunos aplicar o conteúdo considerando a individualidade de tratamento necessária na prática médica. Quando chegamos no 8º período, ao fim do ciclo clínico, temos que pensar em diagnósticos diferenciais e temos que passar a pensar em conduta, uma conduta que precisa ser individualizada. Logo, momentos como este, de casos clínicos mais
não só projetados como simulados, em que o raciocínio clínico é fomentado nos alunos, torna-se indispensável para que eles amadureçam esse conteúdo e vejam ele sendo aplicado na prática. Bom, então os objetivos do nosso trabalho foram compreender o mecanismo das 9 classes farmacológicas que podem ser utilizadas como antihipertensivos na prática médica, dando maior atenção ao IECA, BRA e aos bloqueadores de canais de cálcio, conhecer as indicações e efeitos adversos de diferentes medicamentos, contextualizar a importância da farmacocinética e farmacodinâmica em situações clínicas, considerando a melhor escolha frente às comorbidades, como veremos com o nosso paciente, reforçar os conhecimentos adquiridos ao longo do ciclo clínico, por meio da situação clínica, da simulação, e desenvolver a autonomia do aluno como prescritor seguindo os 6 passos da prescrição racional de medicamentos. E os recursos didáticos que utilizamos, além da ficha de prescrição racional, foram 3 momentos durante a nossa aula. A primeira, uma simulação da situação clínica com os alunos, em que eu, monitor, atuei como paciente, detentor do conhecimento do caso clínico, e o aluno como médico e investigador, que com a ajuda da turma buscou fazer perguntas e procurar pescar as informações necessárias para o desenrolar do caso. Um segundo momento foi de debate sobre a dinâmica, orientada por perguntas elaboradas previamente, e um terceiro, a explicação teórica das perguntas. Bom, dentro do desenvolvimento da aula, então aqui à esquerda vocês podem encontrar o caso clínico a respeito do paciente G de 55 anos, sexo masculino, que comparece à unidade de atenção básica para segmento do seu tratamento de hipertensão, iniciado há um mês atrás a partir da monoterapia com alodipina. É um paciente que também apresenta diabetes e que vai apresentar outros problemas como proteinúria, orientando os alunos a um raciocínio clínico já com um problema mais complexo, em que as diferentes clínicas de diferentes patologias se cruzam. E aqui as perguntas à direita que orientaram a nossa discussão. Nessa foto nós podemos ver o momento da simulação clínica, que eu, como paciente, sou atendido pela aluna Raquel, que cedeu gentilmente o seu direito de imagem para essa fotografia. E temos essa troca nesse momento, e a turma também participou. E aqui nessa foto a gente já tem o segundo e terceiro momento da aula, em que estamos debatendo o caso e também fazendo a explicação teórica das perguntas. Como avaliação, eu passei um pequeno questionário com 3 perguntas para eles, perguntando como eles se sentiam em relação ao manejo da hipertensão essencial e 2 conceitos desse manejo da hipertensão com os antihipertensivos, antes e depois, e podemos perceber que eles ficaram mais confortáveis com o tópico depois da monitoria, o que é um resultado extremamente positivo. Não quebramos muito paradigmas, mas acho importante dizer que mostramos para eles a importância da combinação do IECA-BRA com bloqueador de canal de cálcio, como podemos ver aqui. Essas são as minhas referências e muito obrigado. Olá, meu nome é Lucas José Polatti, sou monitor voluntário da disciplina de Patologia Bucal 1 da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense. Tenho como orientadora a professora Simone Lourenço e o meu projeto de monitoria são os atos de patologia bucal. Esta apresentação será dividida nos seguintes tópicos: introdução, objetivos, metodologia, resultados, avaliação e, por último, as referências. A patologia é o ramo da ciência médica que estuda as alterações morfológicas e fisiológicas dos estados da saúde. E ela está estritamente relacionada com a histologia, que é a ciência que estuda os aspectos microscópicos característicos de células e tecidos, esclarecendo as relações entre estrutura e função. Consequentemente, acaba sendo uma disciplina muito extensa, com muito conteúdo. Portanto, a gente tenta oferecer aos alunos várias estratégias para que eles consigam estudar e aprender sobre tudo aquilo que é ensinado. Os objetivos do meu projeto são complementar os estudos, facilitar a compreensão do conteúdo, desenvolver o pensamento crítico nos alunos e ser um material que os alunos tenham fácil acesso, possam utilizar eles quando eles quiserem, no momento que for necessário. A maneira pela qual eu e a professora Simone desenvolvemos os atlas foi através de reuniões, no qual foram planejados esses atlas. Foram feitas pesquisas bibliográficas para poderem embasar o atlas. As fotomicrografias foram realizadas no laboratório disponível na Faculdade de Odontologia. As imagens foram retiradas do banco de dados do LPCO. E o desenvolvimento pelo qual optamos foi em casos clínicos para poder facilitar o entendimento dos alunos. E o material foi disponibilizado após a aula de cada tema. E como resultado, tivemos até o momento a criação de 3 atlas. Um atlas de neoplasias benignas, um atlas de desordens orais potencialmente malignas e um atlas de neoplasias malignas. E para demonstração, vamos olhar dentro do atlas de neoplasias benignas. Primeiramente temos a capa, que foi selecionado uma fotomicrografia de um lipoma
para ilustrar. Em seguida, vem a definição, que é uma definição geral do que é uma neoplasia benigna, para poder contextualizar e dar uma base para as patologias que virão a seguir. Em seguida, temos o sumário, com todas as patologias que serão abordadas nesse atlas. E para a demonstração, eu selecionei 2 das 8 patologias abordadas nesse atlas. Primeiramente, o tumor de células granulares. No início, temos a definição e outras características desse tumor, como ser mais comum em língua e em pacientes da 4ª a 6ª década de vida. Por isso, optamos por um caso, que vem logo abaixo, que se encaixa nesse perfil. Porém, é explicitado para os alunos que essas lesões podem acometer outros locais da cavidade oral, assim como outros pacientes com idades diferentes, distintas. Logo abaixo temos fotos clínicas do caso e fotos da macroscopia, que é como é feito o processamento dessa lesão para análise. Na página seguinte, temos os aspectos histopatológicos desse tumor, com fotomicrografias em ordem crescente de menor a maior aumento, com legendas explicando o que é visto. A seguir, temos o lipoma. Sua explicação segue o mesmo princípio do tumor de células granulares, explicando suas características e com uma foto clínica logo abaixo. Uma das características do lipoma é muitas das vezes ser uma lesão amarelada que boia no formol. Por isso foi colocada uma foto logo abaixo, ao lado da foto clínica, que demonstra a lesão boiando no pote com formol após ser retirada numa biópsia. Na página seguinte temos novamente os aspectos histopatológicos dessa lesão, do lipoma, em ordem crescente, com menor a maior aumento, e legendas explicando exatamente o que é visto nessas fotomicrografias. Ao final do primeiro período de 2023, foi enviado aos alunos um forms com perguntas para avaliar a disciplina. Dentre elas tinha a seguinte pergunta: como você avalia a relevância do atlas de neoplasias benignas no seu estudo? Foi perguntado somente sobre o atlas de neoplasias benignas, pois esse era o único pronto para ser aplicado no primeiro período. E obtivemos 12 respostas, no total de 23 alunos, e eles classificaram como relevante ou muito relevante. Aqui temos a referência do atlas e da disciplina, sendo o Neville, o livro de patologia oral maxilofacial, a principal referência. Aqui temos as referências dos casos clínicos, que são provenientes da Clínica de Estomatologia da UF, assim como diversos outros locais do Rio de Janeiro que enviam esses casos para serem avaliados no laboratório da faculdade. Esse foi meu projeto de monitoria. Muito obrigado. Olá, meu nome é Jonathan Costa Freire, sou acadêmico de enfermagem da Universidade Federal Fluminense do campus Rio das Ostras. Esse é um trabalho intitulado Inovação, Educação e Epidemiologia para Enfermeiros, uma perspectiva de saúde geral invertida. Bem, novos métodos de ensino, como saúde geral invertida, ela tem grande relevância no ensino-aprendizagem, visto que utilizamos nessa disciplina, e dentro desse trabalho, nós temos como motivação principal a inovação da docência, a iniciação da docência, o ensino por meio da monitoria, a necessidade de metodologias ativas ao ensino, então, como saúde geral invertida, a diminuição da distância entre a comunicação entre o querer e o saber, então, ou seja, diminuir a distância entre docentes e discentes. O objetivo é demonstrar o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de epidemiologia para a enfermagem por meio de tecnologias digitais e da metodologia de saúde geral invertida com o intermédio de projetos de monitoria. Dentre os objetivos, desenvolver práticas de docência, relatar a utilização do tempo, na administração das aulas, ou seja, aprender mais em menos tempo, expor o favorecimento da aprendizagem, contribuir para a manutenção das plataformas. Foram vários os objetivos do trabalho da monitoria, então, como viabilizar a realização de monitorias, plantão de dúvidas, produzir estudos dirigidos, trabalhar a interdisciplinaridade entre nutrição e epidemiologia, buscar realizar, viabilizar a busca bibliográfica com os alunos, oportunizar o aprendizado por meio de projetos. O trabalho como um todo, ele trata-se de um estudo de relato de experiência, através do ensino de epidemiologia para acadêmicos de enfermagem, numa perspectiva de saúde invertida, utilizando tecnologias digitais. A experiência foi observada pela docente da disciplina, a professora Camila Santos Siqueira Gevô, e também questão dos monitores e os discentes da disciplina foram utilizadas diversas ferramentas digitais, dentre os quais Google Classroom, Google Forms, Google Meet, o presencial, WhatsApp, só para justificar que além do trabalho online que nós fizemos para os alunos, porque muitos alunos, a gente sabe que tem essa questão de trabalhar, de estudar, são mães, pais, e que infelizmente precisam, às vezes, ter essa flexibilização. E ademais é isso, temos a questão da pandemia,
que muitos alunos estão em diversas disciplinas, então para encontrar um horário às vezes é ruim. Então nós optamos por fazer uma monitoria presencial e uma online a cada semana, então semanalmente são realizadas monitorias para atender todas essas demandas. O apoio individual o grupo também é realizado pelo WhatsApp, via Google Meet. Organização e manutenção do plano de estudos, né, da plataforma de disciplina, produção de formas, EDs, enfim, diversos trabalhos são realizados através dos monitores, o qual o uso do projeto de nutrição e epidemiologia, né, integrando as atividades do projeto de epidemiologia, também os alunos realizaram o projeto, tem 2 módulos, né, módulo 1 e módulo 2. O módulo 1, através de medidas de frequência coletiva, indicadores, a gente trabalha a questão da monitoria de revisão, também como uma aula, que foi, inclusive, lecionada, e são quase os 2 anos que eu estou como monitor dessa disciplina. E a questão do projeto no segundo módulo, que seria o projeto de um corte transversal, que foi alguns exemplos a seguir, que vocês podem verificar. Os alunos foram a campo, realizaram esse questionário, que tem termos de consentimento livre estabelecido, parecer aprovado no CEP, tudo direitinho, conforme as normas da instituição, emitiram resultados. Dentre os resultados, os alunos puderam aprender a questão de realizar estudos epidemiológicos, inclusive de corte transversal na prática, a administração de aula com medidas frequentes, indicadores, os conteúdos eles tiveram uma maximização, consolidação muito bacana, muito positiva. Então, a gente conclui que o ensino de forma híbrida e epidemiologia e enfermagem é muito importante. É um conteúdo que é utilizado para a questão de notificações compulsórias, vigilância, enfim, e diversos déficits de aprendizagem anteriores foram superados através dessa disciplina. Nossas referências, muito obrigado a todos. Olá, meu nome é Brendo Tavares e junto com Breno Santos formamos a equipe de monitores da disciplina Conforto Ambiental 1 em 2023. Nossa missão principal é auxiliar os alunos na assimilação dos conceitos da disciplina e colaborar na integração com a disciplina Projeto Arquitetônico 1. Minha motivação reside em auxiliar a assimilação dos tópicos da disciplina que moldaram a minha inspiração em ser arquiteto e professor. Além disso, desejo ser um facilitador de modo que ajude os alunos a construir independência no entendimento dos princípios de conforto ambiental, que serão aplicáveis em disciplinas futuras ao longo de todo o curso e também na vida profissional. Portanto, meus objetivos podem ser resumidos em 4 eixos: no estímulo na aplicação dos conceitos de conforto ambiental além de sala de aula, facilitar o aprendizado contribuindo com novas ideias e aprimoramento de materiais para as aulas, enriquecer o repertório de referência dos estudantes, experimentar o exercício de lecionar, visando a confirmação do meu desejo de ser professor. Junto com o Breno, também monitor, foi estabelecida 4 metas para a nossa atuação como monitores da disciplina. Manter atualizado o Instagram da disciplina, potencializando o engajamento dos alunos e também ex-alunos, fortalecer suporte em sala de aula e também fora dela, orientando projetos e auxiliando no desenvolvimento dos exercícios propostos, contribuir com o projeto de pesquisa sobre ensino de conforto ambiental desenvolvido no GAB, Grupo de Pesquisa em Arquitetura Bioclimática, e criar materiais para novas abordagens de aula, promovendo a metodologia ativa. Aqui nessa apresentação, gostaria de destacar minha participação no desenvolvimento de materiais para novas abordagens na aula sobre geometria solar, meu envolvimento no processo de orientação a esta classe, minha assistência em sala de aula e meu preparo para a monitoria temática que ainda será ministrada. O processo de orientação a esta classe ocorreu tanto presencialmente em sala de aula e também fora dela, quanto virtualmente, aplicando ferramentas consolidadas pelo período remoto. Essas atividades desempenham um papel fundamental na disciplina. Em sala de aula, adotamos metodologias ativas que incentivam os alunos a aplicarem os conhecimentos teóricos por meio de exercícios práticos, gerando dúvidas ao longo do processo. Vale ressaltar que tive muita liberdade para trazer contribuições no decorrer das aulas teóricas. Fora de sala de aula, concentramos nossos esforços na orientação dos projetos. Nesse momento, ajudamos os alunos a compreenderem se suas soluções e estratégias estão alinhadas com o objetivo de proporcionar conforto ambiental nos espaços. Além disso, estimulamos a reflexão crítica e a absorção definitiva dos conhecimentos para sua aplicação futura após a conclusão da disciplina. Os alunos puderam levar suas maquetes para que juntos no Leodom pudéssemos avaliar as soluções aplicadas. Além das orientações em sala de aula e nos projetos, acreditamos que desempenhamos um papel relevante na orientação individual dos alunos, compartilhando nossas experiências como estudantes que já passaram pela disciplina e incentivando-os com palavras de apoio e estímulo. Neste ano, aplicamos os resultados da pesquisa sobre ensino de conforto ambiental desenvolvido no GAB. Um dos produtos dessa pesquisa foi o desenvolvimento de uma aula sobre geometria solar, que é a aula que os alunos possuem mais dificuldades. Essa aula adotou exclusivamente metodologia ativa.
Para auxílio na execução dessa aula, criamos maquetes que auxiliaram os alunos a compreender a eficácia dos elementos sombreamentos na prática, produzimos fotos com lente e olho de peixe para que os estudantes compreendessem na realidade do campus o desenho de uma máscara de sombra e, por fim, desenvolvemos o exercício a ser aplicado em uma das 4 estações propostas na aula. No primeiro semestre desse ano, recebemos feedbacks excelentes sobre o nosso desempenho. Com base nesses comentários, podemos identificar as áreas para melhorias no semestre atual. Entre os principais elogios estavam as nossas abordagens nas orientações e a organização interna na marcação de monitorias. Quanto aos pontos a melhorar, os alunos solicitaram mais monitorias temáticas, que infelizmente não puderam ser oferecidas nos períodos de 2023.1. No segundo semestre, planejamos realizar 2 monitorias temáticas. A primeira abordará soluções não convencionais de ventilação natural e a segunda explorará o autossombreamento na concepção da forma arquitetônica, sendo essa a última aula que eu ministrarei. Na monitoria temática intitulada Explorando o autossombreamento na concepção da forma arquitetônica, serão desenvolvidos 2 exercícios em sala de aula. Minha inspiração para criar essa monitoria veio do meu processo de desenvolvimento de um catálogo de referências formais que aplicam o autossombreamento no grupo de pesquisa em arquitetura bioclimática no âmbito de 2022. Esse catálogo será utilizado pela primeira vez em sala de aula durante esses exercícios. O primeiro exercício, baseado na taxonomia de Bloom, abordará a análise e o reconhecimento das operações formais relacionadas ao autossombreamento e sua eficácia, usando fotos de referências arquitetônicas. O segundo exercício envolverá o processo de criação, onde os alunos manipularão prismas de isopor para criar 3 formas que priorizem o autossombreamento como estratégia principal para gerar sombras em datas críticas do ano. Agradeço a atenção de todos. Segue as referências bibliográficas utilizadas durante esse trabalho.